dentro do capítulo 5, Renascença e Reforma, parte 237. Eu não lembro quanto tempo que eu já li isso aqui, então minha leitura vai ficar aqui na live de trash. A Renascença italiana trazia em si todas as forças positivas a que se deve a civilização moderna. Por conseguinte, libertação do pensamento, desrespeito pelas autoridades, triunfo da cultura individual sobre o orgulho da linhagem, entusiasmo pela ciência e pelo passado científico dos homens, liberação do indivíduo, ardor pelo pensamento verídico e aversão pela aparência e o falso semblante. Abre parênteses. Ardor que irrompeu numa multidão de caracteres artísticos que, com uma pureza altamente moral, exigiam de si próprias a perfeição e nada mais que a perfeição em suas obras. Fecha parênteses. Você acha que eu estou entendendo alguma coisa? Tu não. Mais ainda, o Renascimento tinha forças positivas que, em nossa cultura moderna, não chegaram até aqui novamente ao mesmo poder. Entendi bulhufas. A Renascença italiana trazia em si todas as forças positivas a que se deve a civilização moderna. Por conseguinte, libertação do pensamento, desrespeito pelas autoridades, triunfo da cultura individual sobre o orgulho da linhagem, entusiasmo pela ciência e pelo passado científico dos homens, liberação do indivíduo, ardor pelo pensamento verídico e aversão pela aparência e o falso semblante. Abre parênteses. Ardor que irrompeu numa multidão de caracteres artísticos que, com uma pureza altamente moral, exigiam de si próprias a perfeição e nada mais que a perfeição em suas obras. Fecha parênteses. Mas ainda, o Renascimento tinha forças positivas que, em nossa cultura moderna, não chegaram até aqui novamente ao mesmo poder. Continuo sem entender bulhufas. Foi a idade de ouro deste milênio, apesar de todas as suas manchas e todos os seus vícios. Contra ela surge então a Reforma Alemã, como um protesto enérgico de espíritos atrasados que ainda não estavam saciados com a concepção medieval do mundo e para quem os sinais da decomposição, da superficialidade e da alienação extraordinária da vida religiosa, em lugar de fazê-los palpitar de alegria como convém, provocava neles um sentimento de profunda mágoa. Foi a idade de ouro deste milênio, apesar de todas as suas manchas e todos os seus vícios. Contra ela surge então a Reforma Alemã, como um protesto enérgico de espíritos atrasados que ainda não estavam saciados com a concepção medieval do mundo, e para quem os sinais de decomposição Contra ela surge então a Reforma Alemã, como um protesto enérgico de espíritos atrasados, que ainda não estavam saciados com a concepção medieval do mundo, e para quem os sinais da decomposição, da superficialidade e da alienação extraordinária da vida religiosa, em lugar de fazer... Ei, que pontuação do caralho de ruim! Foi a idade de ouro deste milênio, apesar de todas as suas manchas e todos os seus vícios. Contra ela surge então a Reforma Alemã, como um protesto enérgico de espíritos atrasados que ainda não estavam saciados com a concepção medieval do mundo, e para quem os sinais da decomposição, da superficialidade e da alienação extraordinária da vida religiosa. Isso está querendo dizer o quê? Está querendo falar sobre quem? Está falando sobre os espíritos atrasados, que não estavam saciados, ok? Então é isso aí que tá falando, e essa parte é deles. Eu que não consegui pontuar direito para ficar um negócio coerente, coeso. Eu não consegui pontuar o trem direito, o negócio não tá pontuado direito aqui também. Tá tudo sem pontuação nenhuma, tá uma linha só assim,
Sabe, tá ligado? Não tem, aí eu fico tentando adivinhar como é que se pontua. Ô meu camarada, quando você foi traduzir este livro, você não soube digitar. Quem digitou tava muito assim, aéreo, tava tipo eu, sabe, tá ligado? Viajando na batatinha. Mas enfim, a Renascença italiana trazia em si todas as forças positivas a que se deve a civilização moderna. Por conseguinte, libertação do pensamento, desrespeito pelas autoridades, triunfo da cultura individual sobre o orgulho da linhagem, entusiasmo pela ciência e pelo passado científico dos homens, liberação do indivíduo, ardor pelo pensamento verídico e aversão pela aparência e o falso semblante. Abre parênteses, ardor que irrompeu numa multidão de caracteres artísticos que, com uma pureza altamente moral, exigiam de si próprias a perfeição e nada mais que a perfeição em suas obras. Fecha parênteses. Mas ainda, o Renascimento tinha forças positivas que, em nossa cultura moderna, não chegaram até aqui novamente ao mesmo poder. Foi a idade de ouro deste milênio, apesar de todas as suas manchas e todos os seus vícios. Contra ela surge então a reforma alemã como um protesto enérgico de espíritos atrasados que ainda não estavam saciados com a concepção medieval do mundo e para quem os sinais da decomposição, da superficialidade e da alienação extraordinária da vida religiosa, em lugar de fazê-los palpitar de energia, de alegria, como convém, provocava neles um sentimento de profunda mágoa. Com sua força e temeridade nórdicas, nórdicas, cadê o resto? Nórdicas, com sua força e temeridade nórdicas, inverterão, com sua força e temeridade nórdicas, inverteram a orientação dos homens. Todo mundo desorientado. Produziram a contra-reforma, isto é, um cristianismo católico de legítima defesa. Tá certo. Com as medidas coercitivas de um estado de sítio e retardaram por 2 ou 3 séculos o pleno despertar e o reino das ciências, como tornaram impossível, talvez para sempre, a fusão do espírito antigo e do moderno. Você tá entendendo? Não tem como fundir, não tem nem Goku, nem Vegeta, nem Gohan, nem Trunks. Não tem como fazer a fusão, jamais. Jamais não, mas enfim. A grande missão da Renascença foi poder ser levada a termo. O protesto do gênio alemão ficou atrasado. Abre parênteses, o qual, na Idade Média, tivera inteligência suficiente para transpor constantemente os Alpes para sua aventura, fecha parênteses, tornando-se um obstáculo. Foi devido ao acaso de uma extraordinária constelação da política, que então Lutero, não lembro quem foi Lutero, foi poupado e que esse protesto ganhou força. De fato, o imperador o protegeu para empregar sua inovação contra o Papa como instrumento de pressão, e o Papa igualmente o favoreceu em silêncio para utilizar os príncipes protestantes do Império como contrapeso contra o imperador. Sem esse singular concurso de intenções, Lutero teria sido queimado como Jan Hus, reformador tcheco, excomungado em 1411, recusando retratar-se, foi condenado por heresia e queimado vivo. Que caralho, hein, velho? E a aurora do iluminismo talvez tivesse despontado um pouco mais cedo e com um brilho mais belo do que nós agora podemos suspeitar. Minha leitura tá daquele naipe de linda, maravilhosa, de bela, assim, emocionante. Ah, caralho, que coisa. Com sua força e temeridade nórdicas inverteram a orientação dos homens, produziram a contra-reforma, isto é, um cristianismo católico de legítima defesa, com as medidas coercitivas de um estado de sítio e retardaram por 2 ou 3 séculos o pleno despertar e o reino das ciências, como tornaram impossível, talvez, para sempre, a fusão do espírito antigo e do moderno. Ok.
A grande missão da Renascença não pôde ser levada... A grande missão da Renascença não pôde ser levada a... Eu perdi onde que tá. A grande missão da Renascença não pôde ser levada a termo. O protesto do gênio alemão ficou atrasado. Que leitura do caralho. Com a sua força e temeridade nórdicas, inverteram a orientação dos homens. Produziram a Contra-Reforma, isto é, um cristianismo católico de legítima defesa, com as medidas coercitivas de um estado de sítio e retardaram por 2 ou 3 séculos o pleno despertar e o reino das ciências como tornaram impossível. Minha leitura tá sem pontuação, eu não tô conseguindo compreender o que eu tô lendo. Eu não tô conseguindo entender porra nenhuma. Talvez para sempre, ok. Tipo assim, retardaram para sempre. Retardar, tipo assim, atrasar. Entendeu? Deixaram lá para trás. Para sempre, talvez para sempre, será? A fusão do espírito antigo com o do moderno, ok. A grande missão da Renascença não pôde ser levada a termo. O protesto do gênio alemão ficou atrasado, o qual na Idade Média tivera inteligência suficiente para transpor constantemente os Alpes para a sua aventura, ok, tornando-se um obstáculo, beleza, fechou. Foi devido ao acaso de uma extraordinária constelação da política que então Lutero foi poupado e que se protestou... Ah, caralho! Foi devido ao acaso de uma extraordinária constelação da política que então Lutero foi poupado e que esse protesto ganhou força. 2 pontos. De fato, o imperador o protegeu para empregar sua inovação contra o Papa como um instrumento de pressão. Ok. E o Papa igualmente o favoreceu em silêncio para utilizar os príncipes protestantes do Império como um contrapeso contra o imperador. Melhorou um tiquinho minha leitura. Sem esse singular concurso de intenções, Lutero teria sido queimado como Huss, que foi um reformador tcheco, que foi excomungado e condenado por heresia e queimado vivo. Beleza. E a aurora do iluminismo talvez tivesse despontado um pouco mais cedo e com um brilho mais belo do que nós agora podemos suspeitar. Horrível a leitura, não compreendi quase nada, mas o finalzinho ficou menos horroroso. Mas enfim, é isso, fechou. Acabou aqui, por aqui.